A 3.000 quilômetros de distância, uma explosão abala as estruturas do poder russo. Enquanto o Kremlin se cala, a indústria bélica da Rússia sofre mais um golpe estratégico. O que realmente aconteceu em um ponto vital da Sibéria? Os porta-vozes do regime mudam o discurso em meio ao caos. A Ucrânia fala abertamente em encerrar a guerra ainda este ano. Será uma jogada de mestre ou um sinal de rendição? As autoridades finalmente se pronunciam. Moscou abre uma nova frente de batalha, mas contra quem desta vez? E quem será o próximo alvo? Estamos diante de um ponto de virada? Enquanto isso, os Estados Unidos conduzem negociações secretas para pôr fim ao conflito. Um aliado de Trump corre para Kiev com urgência. O que acontece se a Ucrânia recusar as condições americanas? A diplomacia russa se desmorona ou a guerra de espionagem atinge novo patamar? Mais uma região se torna vítima das tensões geopolíticas. São 12 de julho, um sábado de revelações explosivas. Tudo o que você precisa saber, com detalhes exclusivos e análises precisas. Você está acompanhando as notícias que ninguém mais traz com tanta velocidade e profundidade. Hoje, os fatos que vão definir o futuro da Europa e do mundo. O chefe da inteligência ucraniana faz uma previsão ousada. Kirill Budanov, em entrevista bombástica a Bloomberg, não teme afirmar: a paz entre Ucrânia e Rússia não só é possível como pode ser selada ainda antes do fim do ano. E mais, nos próximos meses, o cessar-fogo pode se tornar realidade. Isso é viável? Sim. É difícil? Não. Basta que 3 atores-chave, Kiev, Moscou e Washington, alinhem suas posições. E, segundo ele, esse alinhamento está ao alcance. No campo de batalha, Budanov é categórico: a Rússia não conseguirá dominar Donetsk até dezembro, mas seus planos não param por aí. As tropas de Putin miram um avanço de 10 quilômetros em direção a Dnipropetrovsk. E há outro dado estarrecedor: até 40% dos mísseis usados pela Rússia vêm da Coreia do Norte. Um sinal claro de que o isolamento internacional de Moscou é cada vez mais uma ficção. Conversamos com o analista político ucraniano Vadim Denisenko para entender o que está por trás dessas declarações. Teoricamente, sim, é possível forçar a Rússia a ceder, mas para isso os Estados Unidos precisariam dar um passo drástico: asfixiar a capacidade de exportação de petróleo do Kremlin. A lei Lindsey-Graham, que prevê tarifas de 500% sobre produtos de países que compram petróleo russo, não funcionaria. China e Índia jamais aceitariam. A saída? Negociar com os países do Golfo para que aumentem drasticamente a produção. Ainda não aconteceu, mas não é impossível. Enquanto isso, o Kremlin responde com espelhos quebrados. O fogo que consumiu um shopping em Varsóvia não foi acidental, foi sabotagem, denuncia a Polônia, apontando dedos para os serviços secretos russos. Um mês depois, a retaliação: Varsóvia expulsa cônsules, e Moscou fecha a representação polonesa em Kaliningrado. Oficialmente, é uma resposta ao fechamento do consulado russo em Cracóvia. Na prática, é mais um capítulo da guerra híbrida que já dura anos. O Ministério das Relações Exteriores russo chama a decisão polonesa de hostil e irracional. Varsóvia rebate: não se esqueçam de quem está por trás dos incêndios, ciberataques e operações de espionagem que abalam a Europa. E então surge uma visita inesperada. Washington assume o controle das negociações, e tudo pode mudar de figura. Keith Kellogg, enviado especial do presidente americano e uma das principais vozes da equipe de Trump, chega a Kiev na segunda-feira, 14 de julho, para uma estadia de uma semana. Não é uma simples visita de trabalho. Kellogg não é um mero intermediário, é um estrategista que pode redefinir o jogo. Sua missão: alinhavar um acordo que atenda aos interesses de Washington, sem sobrecarregar nenhum dos lados. O que isso significa para a Ucrânia? Perguntamos a Vadim Denisenko o que esperar dessa visita. Ainda não se sabe com quem ele se encontrará, mas uma coisa é certa: uma semana em Kiev não é tempo para turismo. Ele vem com uma agenda pesada, provavelmente com propostas concretas para desatar o nó ucraniano. Não acredito que as negociações vão acelerar ou que Putin vá ceder de repente, mas Trump mudou radicalmente seu discurso. Se antes ele flertava com Moscou, agora adota um tom agressivo. Kellogg está aqui justamente por isso. E não dá para descartar um anúncio surpresa ainda nesta segunda-feira, afinal, com Trump, tudo é possível.
As ameaças de Donald Trump à Rússia ganham contornos sinistros. Eu sei de tudo. E tudo está prestes a começar, declara, sem dar detalhes. Só restam especulações. E os ataques russos a hospitais? Todos sabem como ele reage a isso. Um dia antes, Trump prometera uma declaração contundente sobre a Rússia. Ninguém se engana, ele pode elogiar hoje para atacar amanhã. Sua política é feita de promessas e revides, sem meio-termo. O Congresso, por sua vez, já liberou 1,8 bilhão de dólares em ajuda militar à Ucrânia para o primeiro semestre de 2025. Menos do que o esperado, mas suficiente para manter a pressão. E a economia de guerra mostra suas fraturas. Uma explosão devastadora na Sibéria, na região de Khantman-Sisk, incendeia um gasoduto estratégico. Não qualquer gasoduto, segundo a inteligência ucraniana, ele abastece fábricas que alimentam a máquina de guerra do Kremlin. Fontes do NV revelam que o ataque atingiu um trecho crítico, responsável por levar gás a indústrias de defesa em Chelyabinsk, Orenburg e Sverdlovsk. Os números são impressionantes, a tubulação tem capacidade para 2,6 bilhões de metros cúbicos por ano. No momento da explosão, havia mais de 4 milhões de metros cúbicos de gás em seu interior. Prejuízo imediato, 1,3 milhão de dólares em perdas diretas. E pelo menos um mês de paralisação nas linhas de produção. A guerra não tem mais fronteiras. Cada explosão, cada incêndio, cada movimento diplomático é uma peça de um quebra-cabeça que pode definir o futuro de milhões. E hoje, mais do que nunca, cada detalhe importa. O preço da guerra não se mede apenas em crateras e chamas, mas no tempo que o mundo perde enquanto o Kremlin brinca de Deus com vidas e economias. Kolis, essa palavra em uzbek, que significa ficar para trás, define o destino de regiões inteiras condenadas a reconstruir o que foi destruído por uma única explosão. E não estamos falando de semanas, mas de meses, talvez anos, para consertar um buraco no chão que, na verdade, é um rombo no futuro. Os números oficiais, quando existem, são assustadores. A inteligência ucraniana estima 76 milhões de dólares em perdas indiretas, mas o verdadeiro custo é invisível. É o trabalhador que não receberá seu salário, a família que não terá gás para aquecer o inverno, a empresa que fechará as portas porque a logística virou poeira. A Sibéria Ocidental, esse gigante adormecido sentado sobre um mar de gás e petróleo, deveria estar se perguntando: até quando bancaremos o luxo de Moscou? Há quem acredite que, se os siberianos finalmente despertassem para sua própria soberania, as explosões inexplicáveis as cessariam. Que seus filhos deixariam de morrer na operação militar especial pelos caprichos de um homem só. Que, livres do jugo do Kremlin, a região floresceria com sua própria riqueza. Mas o problema não são os números. É o que eles escondem. Esse golpe não foi apenas contra um gasoduto. Foi contra o coração de uma máquina de guerra que depende de energia para funcionar. Raquetas, mísseis, drones, tudo precisa de combustível. E agora, parte desse sistema pode engasgar sem seu próprio sangue. O Kremlin, é claro, se cala. Não há comunicados oficiais, apenas o silêncio cúmplice de quem sabe que está perdendo o controle. Mas enquanto uma frente militar arde, outra se abre, esta, silenciosa e letal, à frente da fome. No meio do impasse com Baku, quando as relações entre Rússia e Azerbaijão se deterioram a olhos vistos, Moscou escolheu seu alvo, a fruta. A Rospotrebnadzor, a agência sanitária russa, bloqueou 18 toneladas de pêssegos e nectarinas azeris em Krasnodar. Motivo oficial: objetos de quarentena, ou seja, nada. Os exportadores azeris não têm dúvidas, isso não é sobre pragas. É sobre política. E o padrão se repete: primeiro, acusações de baixa qualidade. Depois, problemas com embalagens, rótulos, paletes. Agora, são os pêssegos. Antes, foram os laticínios, duas empresas azeris banidas do mercado russo porque, pasmem, se recusaram a receber inspectores do Kremlin. Os exportadores gritam: isso é uma campanha de pressão orquestrada. E não é surpresa. O cenário político lembra cada vez mais os dias pré-guerra, quando a diplomacia virava arma e o comércio, refém. A Rússia não está apenas cortando laços. Está estrangulando. E enquanto o mundo assiste a esse teatro de absurdos, uma blogueira de Ekaterimburgo, Maria Shalaeva, revela um segredo que não deveria existir:
como voar para Rostov, uma cidade onde, oficialmente, não há voos civis há 3 anos. Quem disse que os aviões não pousam em Rostov, ela provoca. Eles pousam. Só não para qualquer um. Sua história é um espelho distorcido da realidade russa, as regras não valem para todos. Seu marido, às vezes chamado de a Senhor X, outras de homem do Kremlin, tem acesso a rotas proibidas, a um jato privado, a um passe livre pelas sombras do poder. Maria admite, ela não escolhe os destinos. Alguém escolhe por ela. Quem é esse homem do Kremlin? Por que ele pode ir onde outros não podem? E por que uma blogueira exibe isso com tanta naturalidade, como se fosse normal viver em um país onde a lei é um privilégio, não um direito? O que parece um caso de vaidade tola pode ser, na verdade, uma janela para um sistema onde a impunidade é moeda corrente. Enquanto isso, a medicina russa entra em colapso e leva a economia junto. Farmácias vazias, hospitais sem remédios, e uma solução inovadora: trocar ciência por superstição. Regiões inteiras estão comprando homeopatia, ervas e remédios milagrosos para tratar câncer. 10 bilhões de rublos, esse foi o gasto do Estado só em 2024 com essas as soluções. Chechênia, Yakutia, Udmurtia, pacientes com tumores neuroendócrinos são tratados com erva de São João, tansi e extrato de folhas de bétula. Câncer de nasofaringe? Hortelã, camomila, carvalho e sálvia. E não para por aí, bananeira para doenças mentais, síndrome do intestino irritável, até para grávidas, um desperdício de 19 milhões de rublos que poderiam salvar vidas. O Ministério da Saúde se defende, se a comissão médica aprovar, pode prescrever. Mas os especialistas alertam, isso não é medicina. É um campo minado de corrupção e, pior, de risco para os doentes. O sistema está podre. A Novaya Gazeta Europa denuncia, até 2025, 134 medicamentos essenciais desaparecerão da Rússia. Anticâncer, antibióticos, insulina, imunossupressores, remédios para HIV, tuberculose, epilepsia. As prateleiras estão vazias. Os protocolos de tratamento, obsoletos. E no lugar dos remédios? Folhas. Raízes. Rezas. Quando a farmácia falha, começa a feitiçaria. E o paciente paga com a vida. Obrigado por acompanhar até aqui. Por acreditar que a verdade ainda importa. Seus comentários, curtidas e compartilhamentos são o combustível dessa luta. Precisamos ser mais. Por enquanto, é isso. Até a próxima e que as notícias sejam menos sombrias do que estas.